Shalom, Laila Tov. Eu desejo a todos um feliz, Rosh Chodesh, ou seja, o primeiro dia do mês 10 do calendário do ano solar. Iniciou hoje ao pôr do sol. E, como eu prometi, eu trabalhei o dia todo, desde cedinho, parei para jantar, depois eu saí, fui assistir o filme, Assisti um filme interessantíssimo. Aliás, esses últimos 4 dias eu assisti 4 filmes completamente diferentes um do outro, mas muito interessantes. Eu vou até depois passar, para quem gosta, de assistir um bom filme, filmes muito diferentes, assuntos diferentes e artistas diferentes, filmes todos lançados esse ano. Bom, eu estou aqui hoje para dar um recado, Como eu disse, não vou mais falhar. E hoje eu vou falar sobre planejamento. Observe, meus irmãos, tudo que se faz, se planeja. Nós sabemos, estudando a palavra de Yahu, que o próprio Yahu, antes de iniciar toda a criação, ele elaborou um plano perfeito, não é nem necessário dizer, para que tudo pudesse ocorrer da forma que ele imaginou que seria, da forma que ele elaborou, da forma que atingisse os propósitos dele. Desde uma pessoa que vá, por exemplo, fazer canteiros para plantar uma horta, ela tem que, antes de mais nada, planejar, de que forma vai ser feito isso, para que ela possa fazer com que a água circule, com que a água, irrigue todo o campo, que ela está plantando, para que ela tenha sucesso, na semeadura. Se uma pessoa é um administrador de uma empresa, ele tem que ter conhecimento sobre como administrar uma empresa, e com certeza ele não vai abrir a empresa sem conhecimento algum de causa, do que aquilo é. Não, ele vai saber custos, ele vai saber como manter aquela empresa, ele vai saber como agir, ele vai saber com que tipo de clientes, porque o que importa mais para uma empresa é a clientela. Na última empresa que eu tive, eu sempre dizia, o pessoal do RH só nos dá a despesa. O pessoal de qualquer outro setor que não fosse o comercial só levava dinheiro da empresa. Já o pessoal das vendas era quem mantinha a empresa funcionando. Então eu sempre dei muito valor à equipe de vendas. Porque a equipe de vendas é que faz com que uma firma prossiga, feche ou até quebre. Então você tem que dar muita atenção a essa equipe. Então é um planejamento também. Quando o pai começou o seu planejamento de como seria a criação, até o que ele queria chegar, o alvo,
É claro que ele sabia que Adão e Eva, se é simbólico ou não, isso não é outra história, mas ele sabia que eles não iriam se manter puros, porque o Pai é perfeito. Nada do que existe sai do controle dele e ele precisa criar um plano B, como é o que ocorre comigo e com todo mundo, né? Não, o Pai sabe exatamente tudo, antes que aquilo seja. Porque assim ele o fez. Para atingir um fim que ele sonhou, que ele elaborou, que antes de nós fazermos qualquer coisa, nós temos que imaginá-la, nós temos que pensar em como, né? E com certeza nosso Pai, sendo perfeito, ele não deixou de fazer isso. O próprio Machado diz, né? Quem é que vai construir uma casa e não vai ver os custos? Quem é que vai construir uma casa, né? E de repente vai ver no meio do caminho que custa o dobro do que ele tinha no bolso? Aí ele vai parar de construir aquela casa e as pessoas vão dizer, olha só, o cara começou e não teve nem capacidade de terminar. É muito comum, né, principalmente lá em São Paulo, onde eu morava, a gente vê, né, principalmente nas periferias, casas, né, pessoas habitando as casas e tudo, mas as casas inacabadas. Né? Por quê? Porque não houve um planejamento. Né? A última cidade que eu morei no estado de São Paulo, que ficava a meia hora, né, da cidade de São Paulo, era a grande São Paulo, era uma cidade que praticamente ela toda tinha sido invadida. Né? Foram chegando pessoas, cercando pedaços, construindo, e a cidade foi crescendo para tudo quanto é lado, se tornou uma cidade maior do que a que eu vivo hoje, mais do que eu dou, totalmente sem infraestrutura, totalmente... Ninguém tem documentos, então você vê uma casa bonita, ao lado um barraco. Tudo isso por quê? Porque faltou o planejamento. Que é muito fácil, né? Você, por exemplo, eu sei que aqui na redondeza onde eu vivo, você chegar num pedaço de terra, cercar e construir uma casinha e cair para dentro, não é difícil. Mas e aí? Então, qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua habilidade, você tem que ter um planejamento antes de cada vez que você for agir. Perfeito? Por que com o Pai seria diferente? Né? Por exemplo, a gente está há muitos anos, né? Não querendo com isso dizer que sabemos muito. Apenas querer dizer que estamos há muitos anos, né? São mais de 32 anos, pregando a palavra, né? Quando eu era cristão e hoje ensinando a palavra. Que hoje nós sabemos que não adianta pregar, né? Porque se o Pai nos chamar, ninguém vai até o Mashiach. Isso está lá em João 6,44. Então, a diferença do planejamento e o não planejamento faz toda a diferença. Por exemplo, eu fui de várias denominações.
Essas denominações eram empresas. Eu tenho muitos amigos no Facebook, que de vez em quando eu passo na página deles, porque eu vejo o fulano lá, eu sei que ele está ali, mas eu nunca conversei com ele. E de repente eu entro, que nem eu entrei hoje no site de uma senhora, e estava escrito assim, pastora da empresa religiosa tal. Veja, não é uma mentira. Ela disse uma verdade. Ela é empregada numa empresa religiosa como pastora. Mas esse tipo de coisa, né? Eu participei muito disso. Eu fui presbítero de 8 igrejas, tá? Então, eu tinha que administrar aquilo. E é óbvio que nós vamos usar sempre, principalmente na cristandade, né, que não tem conhecimento algum de quem é o Pai e do que Ele quer realmente da gente, nós acabamos por formar empresas. Observe, né, com hierarquias, com contador, com, enfim, tesoureiro. Por quê? Porque nós usamos em qualquer coisa que nós vamos fazer. Por exemplo, eu vim aqui agora gravar. Eu estava assistindo um filme. Aí você pode dizer, não houve um planejamento para estar aqui falando. O meu planejamento hoje é diferente. O meu planejamento é utilizar a bagagem boa que eu consegui ir pondo na mochila no decorrer desses anos para poder falar no momento em que o Pai, por intermédio do HaKodesh, mostra o assunto, eu me atrevo a sentar e a começar a falar. Por quê? É claro, eu estou preparando as palestras, eu estou escrevendo, eu estou pesquisando, porque o que eu vou dizer nessas 4 palestras, eu até brinquei com um amigo meu, eu falei, me chamam de bravo, me chamam de sem educação, me chamam de fariseu, me chamam de herético, mas eu acho que depois dessas 4 palestras vão vir me buscar com uma camisa de força. Então, quando é para falar, o próprio Mashiach disse aos seus emissários que eles seriam levados perante reis, que eles iriam ter que conversar com pessoas e que eles não ficassem preocupados com o que eles teriam que falar. Porque o Espírito os ajudaria, né, naquilo que eles deveriam dizer. Então, mas existe um planejamento. Mesmo que esse planejamento ocorra em um segundo. Eu costumo sempre usar, né, um exemplo, aliás, deve ter pessoas aí me escutando agora que já ouviram eu usar esse exemplo. O Mashiach disse assim, né? Fiquem em Jerusalém até que meu pai mande Ruá, pois ele vos fará lembrar de tudo que vos ensinei. Percebem? Em primeiro lugar, nós sabemos que naquele momento que o Mashiach ascende até as nuvens, né?
Os 11 ali não sabiam nada. Pouco antes disso, o próprio Machia disse a Kefa, Pedro, Kefa, quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Tudo isso o Machia sabia por quê? Porque sem a presença do espírito de Yahu, não tem como a pessoa ver, enxergar, compreender e praticar o que realmente a palavra diz. Isso faz parte do planejamento do Pai para que o plano dele funcione. A nossa parte nisso é deixar que o Espírito do nosso Pai é que nos comande, é que nos ensine. Não é nós formarmos uma diretoria, sentarmos, fazermos uma reunião e montarmos uma igreja e colocarmos lá 20 pontos de fé e daqui a 300 anos estamos falando dos mesmos pontos de fé. Já se torna tão que, com certeza, até para as pessoas que estão presentes é uma chatice. Imagina para o Pai. Então eu estava falando do Espírito. Quando o Machia disse isso para os seus emissários, nós vemos ainda no capítulo 1 de Atos, né? O momento em que se reúnem a multidão, veja, o Machia que andou sobre as águas, o Machia que curava, enfim, ressuscitou Lázaro. Os que ficarem em Jerusalém, que ele disse, fiquem aí até que venha o Espírito, né? Eles ficaram por volta de uma semana e alguns dias, né? Porque ele chegou na festa dos tabernáculos, é só fazer as contas do dia da morte, né? Então, eles ficaram uma semana e pouco aguardando ali em Jerusalém. E quando realmente eles receberam o Espírito do Pai, nós vemos a mudança. Nós vemos, por exemplo, um pouco antes, né, quando diz que a multidão que estava reunida para escolher o 12º emissário era de 120 pessoas. Vocês entendem? Os servos de Yahu nunca foram milhares. E ele reuniu esses 120 e voltaram lá, ainda fizeram tirar a sorte lá, né, com aquelas pedrinhas, aquela coisa toda, e escolheram o 12º elemento. O Machia disse, o Espírito vos fará lembrar de tudo quanto eu vos disse. Observem, o Machia tinha dito, fiquem em Jerusalém quietos, não façam nada, aguardem, porque ele sabia que nada eles entendiam. Kefa disse assim, dentre nós vamos escolher um homem que tenha convivido com Machia desde o início, que tenha visto Machia morrer, que tenha visto Machia ressuscitado, para que fosse uma testemunha de tudo isso. Então, ali estavam os requisitos básicos, né, para se ser um dos 12 emissários.
E o Mashiach disse para esses 11, né, na verdade, que não tinha o 12º, que quando recebesse o Kodesh, eles se lembrariam do que ele tinha ensinado. Ou seja, se lembrar com a conotação de que eles iriam se lembrar e iriam compreender e iriam praticar. Porque ele seria tirado à venda e eles iriam, então, ver. Aí eu pergunto, nós estamos há praticamente 2000 anos, né, depois do nascimento de Yahushua, e nós sabemos que o Espírito do Pai atua naquele que ele chama e elege. Mas como que nós poderemos lembrar de coisas que o Mashiach ensinou se lá não estivermos? Se não vivemos junto com ele? Se não o escutamos? O pai pega a pessoa que ele escolhe e a coloca para aprender, para encher a mente com informações. No momento em que é feito o chamado mesmo, não naquele momento que você entra na igreja, vai lá na frente e aceita Jesus Cristo. No momento em que o pai diz, vem. E você não é um dos... Porque o Mashiach fala que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então você acaba sendo um dos poucos. Você recebe o Espírito do Pai. O Espírito do Pai passa a viver em você. Você é o templo do Espírito do Pai, não é isso? Aí, aquela informação que você foi pondo na cabeça, o Espírito vai usando como se fosse um quebra-cabeças e aos poucos você vai aprendendo. Observem, tem textos que eu leio na palavra. Eu desde que eu ganhei minha primeira Bíblia, em 1981, eu nunca deixei de lê-la, de Gênesis até a última página do Apocalipse. Aí eu começava a Gênesis de novo. Isso desde 81. Final de 81, quase 82. E hoje eu abro a minha Bíblia. Hoje eu tenho aquelas, mas aqui tem mais umas 20 traduções. E ali tem mais um monte, não sei se eu vou mostrar. De coisas só sobre estudos, né? Então, observe. Isso tudo vai ficando na mente. Conforme o Espírito vai lhe mostrando alguma coisa, aí eu falo que vai caindo as fichas. Porque aí você se lembra de um outro texto, você se lembra de uma outra passagem, de um outro livro, de uma outra profecia, E aí você começa a perceber que tudo que contém dentro da palavra de Yahu, né, realmente é um livro. Porque se você começa a ler Gênesis, você vai ver lá a árvore da vida. Se você chega em Apocalipse, você vai ver a árvore da vida. Isso é um dos exemplos, né? A Bíblia toda fala sobre só um assunto. Mas os homens deturpam tanto que criam milhares de doutrinas
e ficam nos seus planejamentos, na verdade, querendo fazer show para o povo, né? Para que o povo possa se divertir. Observe, você vai à igreja e você diz que você está indo lá para adorar ao Eterno. Aí quando termina a reunião, é muito comum, né? Eu, na posição sempre de liderança, sempre vinham pessoas e diziam, puxa, hoje foi muito bom, muito. Fez muito bem para mim. Peraí, você foi ali para adorar ao Criador ou você foi ali para se sentir bem? Eu tive durante 6 anos uma igreja chamada Igreja de Jesus Cristo e eu tinha uma banda muito boa. Nós já guardávamos o sábado, então a gente começava o sábado no sábado gregoriano. Nós começávamos às 8 horas da manhã com a escola da Bíblia. Aí cada um levava um prato já pronto, né? Um prato que pudesse comer frio, que a gente não faz fogo no Shabat. Comíamos. Aí nos descansávamos até tipo 4 horas da tarde, conversando com os irmãos, conhecendo um pouco mais, né? Coisa que não ocorre nas igrejas, porque as pessoas terminam o culto, elas saem como se tivesse cachorros atrás delas, né? Muitos nem se despedem dos outros. Mas ali não, ali nós confraternizávamos, né? E quando eram 5 horas da tarde, nós começávamos, então, o nosso culto. Das 5 da tarde à meia-noite, nós cantávamos. Na nossa igreja, não tinha um púlpito. E o povo. Não. Nós sentávamos em círculo, em roda. Porque as pessoas podiam falar, as pessoas podiam colocar, que é o que ocorria no primeiro século. Um tem cânticos, outro tem salmos, outro tem... Não era assim? E a cada 1 hora, mais ou menos, eu parava o som e pegava um assunto da Bíblia e fazia um discurso de 20, 30, 40 minutos. Aí voltávamos a cantar. Quando amanhecia o dia, nós estávamos, era muito grande, tinha um quintal enorme, todo gramado, onde eu fiz um local para fazer fogueira, a gente fazia uma fogueira, e todo mundo deitava naquela grama, né, macia, e ficávamos até amanhecer o dia por ali, a partir de umas 3, 4 horas da manhã. Todos em silêncio, meditando. E aí, pela manhã, tomávamos café. Tinha gente, isso já era o domingo, né? Tinha gente que saía porque eu digo minha casa, porque minha casa era aqui e o salão era do lado, né? Então, tinha acesso na minha casa e no salão da igreja. Então, tinha gente que saía da minha casa 10 horas da noite no domingo. O que eu quero dizer com isso? Estavam todos juntos, repartindo o pão. Um tinha salmos, outro tinha cânticos espirituais, outro tinha revelações. Não é isso? Então a tentativa nossa era voltar ao primeiro século. Da forma que eles cultuavam. Voltando ao Espírito. Eu quis dizer tudo isso porque para fazer tudo isso,
havia planejamento. Eu tive que compor o inário, porque os inários gospel, por exemplo, só falam mentira. Eu tive que criar as apostilas como eu crio até hoje. Eu tive que estudar muito. Mas, infelizmente, descobri que por volta de 90% das pessoas que ali estavam presentes todos os sábados iam porque curtiam aquilo. A banda era muito boa. Os hinos, sim, né? Não é uma questão, mas eram lindos. E o pessoal gostava de estar ali, porque era um lugar em paz. Quando o Espírito começa a agir numa pessoa, quando o Pai chama, inicialmente ele vai dar a essa pessoa o arrependimento, para que essa pessoa veja que ela não é nada. Em seguida, ele vai dar o Espírito. E daí para frente, conforme a pessoa for se portando, ele vai ensinando essa pessoa a verdade. João 17:17, a tua palavra é a verdade, né? Então, hoje eu pego a Bíblia e leio, como sempre li, né? Hoje muito menos, infelizmente. Hoje eu leio um capítulo por dia, por exemplo. E tem versos lá que eu posso jurar que eu nunca li. Por quê? Porque aquelas fórmulas, aqueles pontos de fé, aquelas coisinhas, né, retiradas da Igreja Católica, né, já não existem há muitos anos. Então, conforme a gente vai enxergando alguma coisa, outras coisas vão se modificando. Estão entendendo? Então, por isso que eu posso vir aqui sentar sem nenhum papel escrito. Cheguei aqui, liguei o micro, escrevi planejamento. E no tempo do micro ligar, deu dar uma arrumadinha no som, etc e tal, já começou a fluir do que deveria se falar. Então, quando o Espírito atua na pessoa, quando o Espírito está realmente ensinando a pessoa, quando o Espírito está abrindo os olhos dessa pessoa, a pessoa passa a enxergar a palavra como um todo, porque é um plano só, que tem várias fases, na verdade são 4, né? Nós já passamos por 2, né? Agora vem a terceira parte, que é a vinda do Mashiach como rei, durará 1000 anos, um pouco mais talvez, né? Porque vai ter até uma revolução no final. E depois haverá a segunda ressurreição, e então entraremos no 4º estágio, que é a finalização, que é o momento que, aí sim, é o final dos tempos. Porque aí é eterno. Então não se tem mais tempo. Procure no nosso site, tem um estudo muito bom, tem inclusive o vídeo, chama-se Eternidade de Tempo. Como tudo que a gente faz é totalmente baseado nas escrituras, né? Nós não aceitamos livros paralelos, a não ser alguns que os evangélicos tiraram, porque são burros demais para entender, que são dos Macabeus, né? São 2 livros maravilhosos, você aprende história do nosso povo. Eles tiraram, disseram que era um livro histórico, mas inspiraram.
Inspirados são eles, né? Então o que acontece? Você vai começar a ver as coisas de um outro ângulo. E aí você vai ter que, então, planejar. Por que nós vemos tanta gente que começa e, pô, você fala, nossa, essa pessoa, essa irmã, esse irmão, vai fazer miséria, né? Vai fazer de tudo, né? Vai trabalhar na obra. Passa 2, 3 meses assim que não desgruda da gente, e telefona, e fala, e conversa, e não sei o quê. E de repente essa pessoa some. É óbvio, foi chamado e não escolhido. Mas, além disso, ela não planejou. Como eu disse na última palestra de ontem, em 2002 eu larguei tudo que eu tinha. Eu não tenho mais nem uma casa, eu não tenho nem carro. Mas foi tudo planejado. Porque não adianta você largar tudo que você tem se o Pai não te deu a fé verdadeira. Porque a fé não é nossa. O próprio Mashiach deixou muito claro isso quando ele disse: se vós tivesseis a fé do tamanho de um grão, né? Ele diz eu gosto daquele, esqueci o nome agora, mostarda, né? Vocês colocariam um morro, esse morro tiraria daqui por e ali, né? Por quê? Porque ele sabia que o homem não tem fé. Fé só quando o Pai manda. É que nem o amor. O homem não tem amor. Amor só quando o Pai manda. Percebem? Conhecimento, o homem não tem conhecimento. Conhecimento só quando o Pai ensina por intermédio do seu Pai. Então você vai passar a entender. E aí você vai planejar. Mas não planejar como eu fiz, por exemplo, quando montamos várias igrejas de Jesus Cristo, né? E eu fiquei como cabeça de 8 em alguns estados. Era um planejamento diferente, né? Era um planejamento financeiro, um planejamento de como seriam as reuniões, o que precisaria utilizar, o que não precisaria utilizar, o que iríamos ensinar e quais eram nossos pontos de fé. No site que eu tinha, a Igreja de Deus em São Paulo, aliás, a Igreja de Jesus Cristo, é que depois eu me tornei da Igreja de Deus, né? Mas era a Igreja de Deus, a Igreja de Jesus Cristo em São Paulo.org.br. Nós tínhamos lá nossos pontos de fé, tudo isso, mas planejamento humano, porque aos poucos eu fui tirando muitos daqueles, né, daqueles pontos de fé, porque aquilo era absurdo. Fui acrescentando outros até que cheguei ao ponto de ver que não existiam pontos de fé, existe fé. Tudo bem que Shaul, né, o rabino Shaul, o rabino Paulo, ele diz, né, de fé em fé. Porque é como eu disse, você aprende hoje que 1 mais 1 é igual a 2. Daqui a pouco você vai estar sabendo que 2 mais 2 é igual a 4. E assim por diante. E cada coisa nova que você aprende faz com que você encare as anteriores de outra forma. Então, você é de fé em fé por causa disso. Porque você vai crescendo em conhecimento e isso vai te levando a você acreditar cada vez mais e a visualizar o plano.
planejada pelo nosso Pai, para toda a sua humanidade. Eu acho que deu para entender, né? Onde eu quero chegar. Eu conversei com uma garota, eu não sei se é garota, se é uma senhora. Na verdade, ela conversou comigo e ela me disse: porque agora vão construir o terceiro templo e aí o anticristo vai reinar 3 anos e meio, depois vai ter 3 anos e meio de guerra. Eu falei: nossa, você é o quê? Cristã? De onde você tirou essas ideias, né? Porque da palavra de algum não foi. Não, porque é isso, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, não sei o que mais. Mas ela disse uma coisa para mim, por isso que eu digo, o chão estava certo. Observai tudo. Retende o bem. Ela me disse uma coisa que me deixou assim muito feliz. Me deu até um, sabe quando dá aquele susto assim quando você lê? Ela disse: quem diria, né, que nós estaríamos vivos nesse momento que está acontecendo as coisas? Claro que ela está vivendo um momento que está acontecendo coisas porque um presidente de um país que atazanou o mundo inteiro, inclusive, né? Um país vilão, declarou uma coisa assim para dar uma de gostoso, né? Deve ter muita dor de cotovelo do Putin, né? E agora já estão até na ONU, né? Hoje teve a reunião para votação, nem sei ainda o resultado, eu vou saber daqui a pouco, que eu vou deitar e vou ficar lendo jornais. Para anular, né, essa coisa da capital de Jerusalém, né? Mas muita gente por aí está achando que isso significa que os sionistas, né, aqueles que estão vivendo lá hoje, já vão ficar com a capital eternamente. E tudo isso não é culpa das pessoas. O próprio Pai diz: meu povo morre por falta de conhecimento. E o próprio Pai diz: aqueles que não tiveram amor à verdade, eu os entreguei. Ele entregou a operação do erro. Não é isso? Para que creiam a mentira. Porque tem gente aí que você vai conversar com a pessoa e a pessoa realmente, você vê que ela é sincera. Na maior palhaçada possível, mas é sincera. Mesmo que você mostre biblicamente para essa pessoa: olha aqui, escuta aqui e tal, não sei o quê, ela diz: ó, amém, aleluia, sabe? E no dia seguinte é a mesma pessoa. Eu conheço pessoas que estudaram 3, 4 anos comigo, com minha esposa, e de repente disseram que eu e minha esposa, nós tínhamos o conhecimento, que eu e minha esposa, nós sabíamos ensinar, mas que nós não praticávamos. E sabem por que disso? Porque essa pessoa, não foi uma não, foram várias, conviveu conosco um período. E aí ela se espelhou em nós e viu que ela nem chamada era. Eu desafio qualquer um a passar o tempo que quiser comigo aqui em casa. E eu quero ver. A maioria foge. Mas tudo bem.
O recado de hoje, então, é esse. Para que nós possamos servir ao nosso Pai, nós temos que seguir o plano dele. Então veja que maravilha, nós não precisamos nem planificar o próximo passo, porque ele nos fará dar. Como tudo já é predeterminado no plano, nós temos que fazer a nossa parte quando é requerida. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Por quê? Eu poderia simplesmente estar deitado na cama com a minha esposa, mas estou aqui. Eu sei que 90% dos que estão me ouvindo não vai entrar, sabe? Eu sei que a porta já está quase fechada. Mas nós também sabemos que com certeza existe alguns ainda despertando. E é por isso que eu prossigo. Eu poderia muito bem. Eu tenho clientes de 20 anos atrás, de publicidade, que se eu entrasse em contato, eles iam querer trabalhar comigo. Pelo menos para me pagar meu aluguel, viver como eu vivo hoje. Um orçamento desse tamanho, nós vamos cada vez diminuindo, para não ter custo, para não ter dor de cabeça. E fica eu e minha esposa estudando e aguardando o Machê chegar e pronto. Na palavra está escrito que os levitas trabalhavam 25 anos no tempo. Eu já estou há 33 anos trabalhando com a palavra. Então, se eu parasse, eu não estaria cometendo nenhum pecado. Mas algo muito maior do que eu me leva. Algo muito maior do que eu me empurra pela estrada estreita. E a vontade de que pelo menos uma pessoa que nunca tenha ouvido o nome do nosso Pai, Yahu, ou o nome do seu Mashiach, Yahushua, ou o plano dele, seja um daqueles que o Pai chamou e seja escolhido e possa desfrutar de todas aquelas bênçãos que foram dadas ao nosso pai Abraão, a herança, as bênçãos e a vida eterna. Sabe, as pessoas trocam viver nessa porcaria que está cada dia pior, porque querem sobreviver, quando na verdade o próprio Mashiach disse: quem quiser salvar sua vida morrerá. Quem perdê-la por amor de Yahu, por amor à palavra, por amor ao plano, viverá. Quanta gente você não conhece que está abandonando ao Pai porque está desempregado ou porque está tendo dificuldades, então sempre coloca na frente as necessidades. Se alguém leu a propaganda que eu fiz das palestras, eu começo falando das necessidades, porque elas são mortais. Meus irmãos, olha, quase 50 minutos. Eu falei para minha esposa, eu vou falar 5 minutos. Amo estar com vocês e espero que vocês realmente recebam e possam ver. Porque a partir do momento que você começa a enxergar,
você não vai mais precisar de óculos. Beijo no coração, beijo na testa. Que nosso Pai abençoe a cada um de vocês, chamando-os, se ainda não foram, escolhendo-os, se ainda não foram, lhes dando o arrependimento para que vocês percam o ego. Há 5 anos atrás, eu jamais iria me apresentar numa apresentação faltando um dente, porque caiu meu dente e eu não tenho R$700 para arrumar um dente. Aliás, se eu tivesse R$700, eu ia pagar outras dívidas, né? E hoje eu não estou nem aí. Não me importa. Eu não estou aqui como um apresentador, né, como animador, tipo Silvio Santos, tipo, né? Plateia. Não, eu estou aqui para falar única e exclusivamente da palavra de Yahoo para quem quiser ouvir. E quem quiser me conhecer melhor, é só entrar em contato. Porque eu estudo junto com quem quer estudar. Mas eu chuto a bunda daquele que vem com o papinho furado e manda ele embora. O joio já começa a ser arrancado. Nós já estamos nessa fase. Tá bom? Shalom. Ótimo 10º mês. Embora as coisas só tendem a piorar. Mas eu nunca estive tão feliz na minha vida. Hoje eu vi uma conversa de 2 irmãos, um grupinho que nós temos de 14 pessoas apenas, no WhatsApp. Eu vi a conversa de 2 irmãos que eu até chorei quase. Porque um está desempregado desde há uma semana e meia, e o outro, ele trabalha numa prefeitura e foi cortado metade do salário dele e cortaram metade do horário de trabalho dele também. E os dois conversando no Zap, e um dizendo para o outro o quanto estava em paz, o quanto estava alegre, saltitante. Então, isso nos traz alegria. Por quê? Porque o Pai é amor. Não esse amor aí, sabe? Que nem passaram aqui com o carro tocando Jingle Bell, né? E parando de casa em casa para angariar 1 quilo de comida para ajudar os pobres. Quer dizer, uma vez por ano o pobre come, né? Não. Essas pessoas não sabem o que é caridade, essas pessoas não sabem o que é paz. Lembrem-se, o Mashiach disse: deixo-vos a minha paz. Uma paz que permitiu ele ir quieto até o madeiro, ser pregado até expirar. Eu acho que eu teria saído correndo. Então, é a paz dele, meus irmãos. É a mesma paz que fez com que, no tempo de Nero, as pessoas iam lá, esqueci o nome agora, ser comidas pelos leões, né? Os verdadeiros, né? Não os cristãos. Aqueles que seguiam a palavra, que guardavam as leis e tudo, né? Os que vieram dos seguidores de Yahushua de verdade, né? E não de Simão, o mago, que acabou se transformando na Igreja Católica e depois no cristianismo. Eles eram queimados para servirem de tochas, para que o povo pudesse enxergar a carnificina, né, que acontecia
lá dentro da arena, mulheres, crianças e tal, e soltavam os leões famintos. E aquele povo invocando a Yahu, cantando louvores a Yahu, morria sorridente. Eu começo a entender isso. Porque, sinceramente, se amanhã eu acordar e for o primeiro dia dos 3 que vai durar o final da guerra, eu vou estar muito feliz. Porque eu sei que até o mês 7, não gregoriano, ou seja, 9 meses para frente. Se a guerra acabar agora, até o fim de dezembro, Jerusalém vai ser destruída e o Mashiach vai chegar. Para mim isso podia acontecer amanhã. Eu não iria sentir falta de nada. Aliás, eu já estou com o saco cheio do mundo, eu nem saio mais de casa. Shalom, boa noite, se eu não saio daqui e vocês vão ficar aí. Lembrem da gente quando passarem em frente a uma Caixa Econômica, um Bradesco ou uma lotérica. Sabe, R$10 que você ponha, pensa, se 10 pessoas colocarem R$10, nós temos R$100. Dá pra gente comer aí uns 4 dias, 5. Vocês entendem? Tem muita gente que não nos ajuda porque pensa que dá muito. Não. Tá? Beijo na testa do coração, meus irmãos. Tenham uma noite de paz, tranquilidade. E não se desesperem. Aguardem. Se vocês são parte do povo de Yahu, vocês têm saída. Por pior que esteja. Shalom, Laila Tove. Agora eu fui mesmo.